Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Hora Devocional, o nosso tempo de reflexão na santa e bendita Palavra de Deus. Que bom que você está aqui e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento, aproveite este tempo, se inscreva no nosso canal, no YouTube. Também deixe o seu like, compartilhe do link para que mais pessoas sejam abençoadas, edificadas pela Palavra de Deus. Hoje, o texto que vamos refletir é bastante conhecido. Certamente você já deve ter escutado várias reflexões baseadas nesse texto de Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o 27, onde a palavra de Deus vai dizer o seguinte: E entrando ele no barco, se referindo a Jesus Cristo, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse milagre em que Jesus acalma a tempestade tem muito a nos ensinar sobre o fato de que nós não devemos temer os tormentos, as tormentas, as aflições, as tempestades da nossa vida. Jesus, é interessante que ele não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo. Afinal de contas, o medo faz parte da existência humana. Mas o que Jesus chama a atenção é para o fato deles não terem demonstrado uma fé madura. O problema não é a pouca fé, o problema não é a falta de fé, mas o problema é que essa falta de fé, inevitavelmente, nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade, diante de um problema, diante de uma adversidade, diante daquilo que a gente não conhece. Mas quando nós temos a convicção de quem é Jesus, vamos perceber que esse medo não faz sentido algum. Durante aquela tempestade, aqueles discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. Afinal de contas, eles tinham aquele que comanda o mar e os ventos dentro do barco. O mar estava revolto, sim, o vento soprava forte contra aquele barco, mas aquele que tem o controle sobre tudo estava humildemente repousando na polpa daquela pequena embarcação que era sacudida de um lado para o outro pelas águas e pelo vento. Os discípulos, na verdade, deviam saber que com Jesus naquele barco, eles estariam seguros, sempre seguros, porque, afinal de contas, ele, Jesus Cristo, é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua soberana vontade. E até mesmo as circunstâncias que aos olhos humanos parecem indomáveis, sem solução, estão completamente sob o controle do poder de Deus. E por isso, nós não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco, a nossa vida. E nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma toda e qualquer tempestade, seja ela qual for. Vamos orar? Senhor Jesus, tu sabes como se encontra a embarcação, a vida de cada um daqueles que me ouvem neste momento. O Senhor sabe quais tempestades podem estar assolando essas vidas. E eu te peço, ó Pai bendito, que assim como fez nessa ocasião, lá com esses discípulos, possa neste dia também acalmar tempestades. As tempestades do coração, aquilo que esteja afligindo a alma, aquilo que esteja afligindo o coração, aquilo que esteja afligindo a mente de qualquer um daqueles que estejam me ouvindo neste tempo. Que a fé, a confiança continue firmada em Jesus, sabendo que com Jesus no nosso barco, com Jesus na nossa vida, não há o que temer.
Eu te peço que o Senhor traga essa paz aos nossos corações, em nome de Jesus. Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã novamente juntos para mais um tempo de reflexão na palavra de Deus.